Mas antes de acompanhar o vídeo, senta o dedo no like, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber todas as notificações. Não é para comer a ceia do Senhor. Queridos, eu tô falando isso aqui pra você, não é porque alguém falou pra mim não, porque eu já fui dessa instituição, eu fui da Assembleia de Deus. Olha só o que eles estavam fazendo, desprezando o povo de Deus. Tem como fazer algo em memória de quem está vivo? Beleza? Seja bem-vindo, tudo bem? Rodrigo Brandão trazendo pra você mais uma verdade que eles enganam, que eles praticam dentro das igrejas. Com base bíblica, coisas que eles não leem pra você, mas eu vou ler e vou te mostrar. Agora, o que você precisa entender é que o que eu vou dizer pra você tá na Bíblia. Apenas não leem pra você. Quando você terminar de ver o vídeo, você achar que você tem argumento, base bíblica, texto com contexto, para você comentar neste vídeo, aí você comenta, para que eu possa te responder com base bíblica. Agora, não comente aqui no vídeo com o seu achismo não, tá? Eu acho que é isso, por causa que meu pastor é isso, é por causa... Não, me dê textos, contextos, para que eu possa te responder e aprendermos uns com os outros, tá? Porque tem muita gente que vem nos comentários aqui, mesmo depois de ver o vídeo todo, o cara vem e coloca o mesmo versículo que você explicou no vídeo, sendo que você já falou sobre aquele versículo. Não, mas na Bíblia diz que é assim, assim, assado. Aí, meu filho, você assistiu o vídeo todo? Não assistiu. Então assista o vídeo todo. Depois, você vai nos comentários aí e comenta, tá? Mas agora eu gostaria muito mesmo que você esquecesse todos esses vídeos que estão aqui do lado. Esquecesse os vídeos aqui embaixo. Se você tiver no celular, esqueça os vídeos aqui embaixo. Se você tiver no computador, esqueça os vídeos aqui do lado. Se você tiver na sua televisão, fica aí tranquilo, de boa, que tem muita coisa, muita informação pra me passar pra você aqui. E a primeira delas é o seguinte: hoje eu vou desmascarar a falcatrua da Santa Ceia, que nem é Santa Ceia. A falcatrua da ceia que os pastores e os líderes e os padres praticam dentro das igrejas nos dias de hoje, tá? Vamos lá, leia comigo. Olha só, eu vou ler pra vocês o capítulo e os versículos que eles leem para você dentro das igrejas. Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse vinho, ou desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ok? Aí continua, examine-se, pois, tudo a ti mesmo. Mas eu quero agora explicar pra você o seguinte. É que eu fiz um estudo, tá? Pra poder passar pra vocês, pra mim não falar heresia pra você, pra mim estar baseado na Bíblia, pra mim ter base bíblica. Provavelmente, se você já foi em uma igreja ou faz parte de algum ministério, de alguma igreja, você já ouviu o líder lá da igreja dizer o seguinte: olha, ele levanta um pedaço do pão e um copinho com suco de uva e diz assim, ó: o pão, ele diz que é o corpo, e o sangue, ele diz que é o suco lá, ó. Isto é o meu corpo que é dado por vós. É o que eles falam nas instituições religiosas aí, nas igrejas. Sem nenhum conhecimento e simplesmente obedece àquilo que os pastores falam, todos que estão na igreja fazem a mesma coisa. E para você entender o que isso representa, você precisa ler o contexto da história. Você precisa ler o texto e o contexto, meu querido. Antes de aceitar qualquer prática dentro de uma instituição religiosa, dentro de alguma coisa dentro da igreja, você precisa ter curiosidade para entender o que cada prática representa, de onde vem, é para nós, está certo? Por quê? Tem contexto? Coloque essas perguntas na sua mente para poder o Espírito Santo de Deus começar a trabalhar de forma mais aberta.
quando você ouvir o seu pastor falar que vai fazer uma campanha de alguma coisa, você pergunta para ele: meu pastor, aonde na Bíblia está escrito que nós devemos fazer campanha para este fim? Se ele te falar que vai subir no monte para poder buscar o Criador, você pergunta para ele aonde na Bíblia que está escrito que eu devo subir no monte para buscar a Cristo ou buscar alguma coisa. Aí quando ele mandar você jejuar, você pergunte para ele aonde está na Bíblia que eu devo jejuar para que eu possa jejuar. Essas e outras coisas que você vê nas igrejas, faça essa pergunta para eles. E se ele disser que ele acha que tem que fazer por causa disso ou por causa daquilo, então você está lá por causa do achismo dele e não por causa de Jesus e a graça. Aí o pastor vira para você e fala: eu acho certo fazer porque isso aqui é por causa disso, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Então, ele não está ali para pregar um evangelho, está ali para o achismo dele. Ele acha que deve ser daquele jeito, vai lá e faz. Doutrinas humanas, tá? Queridos, quando você está dentro de uma denominação religiosa, você não serve a Deus, você serve ao homem. Você quer que eu te prove? Olha só, as coisas que eu separei aqui para você ver, eu tive que separar, olha. Observe que lá dentro você tem que obedecer a quem? Seu pastor. Seu pastor, seu líder de ministério, seu líder do grupo, seu líder do coral. Você tem que dar uma carta de recomendação se for de outra denominação. Você tem que ser batizado nas águas para ceiar. Para ceiar, você tem que ser casado. Não pode estar em pecado. Se não for casado, você está em pecado. Não pode cear, não. Se você não for batizado, não pode cear, não, tá? Olha só isso, meus queridos. Todos pecaram e todos foram separados da glória de Deus. Por aí você já vê um erro. Como que ele pode falar que você está em pecado, sendo que todos somos pecadores? Então ele quer ser mais santo do que você. Por aí você já vê que tem um erro. Tem que ser batizado com o Espírito Santo para sentir a presença dele. Tem que dizimar para ser abençoado. Olha a quantidade de coisa que você precisa ter e fazer para você alcançar a sua salvação. Agora pensa comigo, quando você sai dessa matrix, sai dessas coisas, olha somente o caminho que sobra para você. De você para Cristo. De você para Cristo. Quando você está na instituição religiosa, vem tudo isso que eu falei, tudo isso para depois chegar a Cristo. Quando você não está, é de você para Cristo. Queridos, eu tô falando isso aqui pra você, não é porque alguém falou pra mim não, porque eu já fui dessa instituição religiosa, eu fui da Assembleia de Deus, eu fui obreiro da Assembleia de Deus, eu vi muito erro, que aquilo tava engasgado em mim, eu resolvi sair de uma vez por todas e comecei a correr atrás de conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, e não as doutrinas e as obras religiosas que todos pregam hoje dentro das igrejas. Então o que eu e você precisamos aprender acerca da ceia? Porque todo mundo, quando escreve uma carta, e a pessoa que a recebe lê somente do meio para baixo. A pessoa vai receber uma carta e ela vai ler só metade da carta? Não, ela vai ler a carta toda. Mas eles não leram a carta de Paulo todas aos Coríntios. Eles só leram do 23 para baixo. E o que diz antes? Bora ver? Mas agora eu vou ler para você o que diz antes, tá? Antes. 1 Coríntios 11:17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Aqui Paulo está dizendo: eu não digo amém, eu não estou de acordo, eu não aprovo, eu não digo que é certo e muito menos que é de Deus. Ou seja, nisso que vocês estão praticando aí, eu, Paulo, não estou de acordo. Esta carta que eu estou escrevendo é para te chamar a atenção, saber por que vocês estão se reunindo, não é para fazer as coisas certas, não é para fazer coisas boas. Pelo contrário, é para coisas ruins, para pior, está errado, está pecando. Então Paulo escreve essa carta aos Coríntios para admoestá-los que eles estavam fazendo tudo errado. 1 Coríntios 11:17. Você já viu que até aqui não tem nada de presta, né? Os caras estavam fazendo tudo errado. 1 Coríntios 11:18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em partes eu creio. Continua. Verso 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós.
O Paulo está dizendo que entre eles haviam discussões, divisões, erro. Mas é até bom que esses erros aconteçam ali em Coríntios para que se manifeste os verdadeiros. Quem são os verdadeiros dos dias de hoje? Aqueles, você que está assistindo esse vídeo e que concorda comigo. E você sabe qual é o pior ainda? Minha igreja, eles falam assim, lá na minha igreja tem um pastor regional, um pastor estadual, um pastor presidente, o criador e o fundador da igreja. Olha a hierarquia que você tem que enfrentar para você chegar até Cristo. Não é melhor você ir diretamente até Cristo do que você passar por todas essas hierarquias? Ele é seu líder, é o seu cabeça, o seu pastor, ele é o seu guia. Cristo é tudo isso. Você não precisa de homem para intermediar a sua comunicação com o Criador. Continuando, 1 Coríntios 11, 20. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Vou repetir, pode? Olha só. Não é para comer a ceia do Senhor e não é para comer a ceia do Senhor. Não é e não é. O pastor da sua igreja ou o padre da sua igreja dá o pãozinho, dá o suquinho. Não é. Agora raciocina comigo. Você acha que o corpo de Cristo, gente, é um pãozinho que se deve comer? Mas espiritualmente, está representando o corpo de Cristo. Olha, eu não vou nem comentar sobre isso. Próximo versículo. 1 Coríntios 11, 21, 22. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura... Olha, se não der para poder fazer tudo em um vídeo só, eu vou dividir o vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Nisso não vos louvo. Nisto não vos louvo. Ou seja, que eles estavam fazendo não era ceia. Era um jantar, e nessa época existia em Coríntios uma festa chamada HP. Não era nem ágape, era HP, conhecida como a festa do amor. E nesta festa os ricos menosprezavam os pobres. E o tempo todo eles diziam que era a ceia do Senhor, que era a ceia. Então o que a igreja faz hoje não é ceia, entenda, nem muito menos Páscoa. Por quê? Se for ceia, e se fosse Páscoa, repare o que era para ter, Era para ter ervas amargas, pão sem fermento, cordeiro, né? Era para ter tudo isso aí, né? Olha só, isso mesmo. Aquela mesma ceia que as pessoas fazem no Natal, com todo tipo de alimento, isso é ceia. Isso é um jantar, tá? Porque ceia fala-se jantar. Ceia representa jantar. O nome traduzido é jantar. Então, assim, tem que ter tudo aquilo que tem na ceia do Natal. Aí pega um pãozinho e um copinho e fala que é ceia. Olha a pergunta que ele faz nesse versículo. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Aqui Paulo está dizendo que era para eles comerem em casa, porque a Páscoa ou ceia eles estavam fazendo de forma desordenada. E continua. Ou desprezais a igreja de Deus. Olha só o que eles estavam fazendo. Desprezando o povo de Deus, desprezando a igreja, ou envergonhais o que não tem. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Olha, isso eu não vos louvo. Olha o que Paulo está dizendo. Nisso não vos louvo, não me agrado, não está certo. Você observou que até aqui está tudo errado? Tudo errado? Agora vamos continuar. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 2 pontos. Eu recebi o que eu vos ensinei. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui. Paulo recebeu alguma coisa de Jesus de Nazaré? Não. Então o que Paulo vai falar aqui, ele não recebeu de Jesus de Nazaré. Então Paulo recebeu de quem? Da lembrança do que Jesus de Nazaré fez com os 12 apóstolos. Paulo se lembrou, ele recebeu a lembrança do que Cristo fez com os 12 apóstolos. Ele não está mandando fazer isso.
e se lembrando que aquele evento praticado foi um evento para os 12 apóstolos e não para os gentios nos dias de hoje, que somos nós. E o que Paulo estava lembrando? Repetindo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele estava lembrando o acontecimento e não está mandando fazer. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu e disse. Disse a quem? Para Paulo? Paulo estava lá? Não. Disse para os 12 apóstolos. Lembrando que até aqui, Paulo está lembrando o que Cristo fez com os 12 apóstolos, tá? Então, se ele está lembrando o que Cristo fez, ele não está mandando ninguém fazer nas igrejas. Quando Jesus tomou o pão e partiu, aquilo ali, meus queridos, não foi para a igreja, foi para os 12 que estavam lá naquela hora. O pão ali era físico, por quê? Era um reino físico. E ele estava ali naquela hora, naquele momento, era a lei de Moisés. Entendeu? Reino físico, lei de Moisés, Velho Testamento. Mas o real é o que nós vivemos hoje. É graça. É graça. E é graça. E continuo. Fazer isso em memória de mim. Olha que coisa mais sem nexo que eles praticam hoje nas igrejas. Tem como fazer algo em memória de quem está vivo? Pergunte para você mesmo e pergunte para o seu pastor. Pastor, está escrito lá que nós devemos fazer isso em memória de mim. Ou seja, eles acham que está dizendo que devemos comer o pãozinho em memória de Cristo. Aí você pergunta para ele assim, pergunta para ele. Tem como fazer algo em memória de alguém que já está vivo? Pergunte, por favor. Não, só de quem morreu. E nisso você concorda. Você só se lembra de alguém que não existe mais, que morreu. Estão nas lembranças, ok? Se eu faço essa repartição do pãozinho, eu estou definitivamente cometendo a prática dos irmãos católicos, que também está errado, celebrando a morte de Cristo, entende? Você está celebrando a morte de Cristo. Você está anunciando a morte de Cristo, esquecendo definitivamente que Cristo ressuscitou. É ou não é? Sou eu que estou dizendo ou está aí na sua Bíblia isso? Se estamos fazendo em memória de Cristo, é porque ele ainda está morto. Se estamos fazendo em memória de alguém que já morreu, é porque ele já morreu. É em memória, é só lembrança. Então, se estamos fazendo em memória de Cristo, é porque ele está morto. Agora passa a se cultuar um Jesus morto e não aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quem toma a Santa Ceia está cultuando um Jesus morto, não está cultuando um Cristo vivo que ressuscitou. Ué, tá escrito aí, tá escrito na sua Bíblia ou não tá? Lê aí pra você ver. Veja que ensino ridículo que os pastores ensinam hoje dentro das igrejas. E você pega um pãozinho e diz, fazer isso porque Jesus está morto. Fazer isso em memória de mim. Olha o que ele está dizendo. Fazer isso porque Jesus está morto. Pois é, em memória dele que comemos esse pãozinho. É ou não é? Lá na igreja. Não é em memória de Cristo? Então, quando os 12 comeram o pãozinho, era porque no sábado Jesus estaria morto, certo? Eles comeram pão na noite em que foi traído, ou seja, na sexta, porque no sábado Jesus estaria morto. Então, era a festa, e eles estavam vivendo nesse período da festa, então eles teriam que repartir o pão, era para eles repartir a ceia, que significa jantar por igual para todos, lembrando o amor, pois Cristo os ensinava o amor, e estava nos ensinando a prática do amor, dividindo por igual a refeição daquela noite. Lembra? Estava acontecendo a festa do amor, e era para se praticar o amor. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente, também, depois de cear, que quer dizer jantar da Páscoa, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele estava falando para quem? Para os 12 discípulos. Velho Testamento, velha aliança. Ele não tinha morrido. Então os apóstolos poderiam falar que era para anunciar que Jesus ia morrer, né? Porque
Era para eles anunciar que Jesus ia morrer, já que Jesus estava vivo junto com eles naquele momento. Então, eles podiam anunciar a morte de Cristo. Então, quer dizer que, olha só, os pastores estão todo mês, o primeiro domingo, dizendo: Jesus vai morrer, Jesus vai morrer e Jesus vai morrer. Olha! É isso ou não é? Queridos, como podemos anunciar que alguém já morreu, que alguém vai morrer se ele já ressuscitou? Beleza? Então, todo mês que você vai para a igreja tomar a sua ceia, você está anunciando a morte de Cristo. E se você está anunciando a morte dele, você não está na graça, você está embaixo de maldição. Velho Testamento. Eu fiz 3, 4 vídeos falando sobre isso, tá aí no canal. É isso mesmo, todo mês a igreja tenta matar Cristo. É incrível uma coisa dessa. Tá terminando já, tá? Pra terminar, olha só. Eu vou ler isso aqui para vocês, ó, Romanos 6:9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Ué, sabe o que eles fazem todo mês? Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Ainda que a igreja tenta dizer que Jesus vai morrer, meu querido, olha só o que Romanos 6:9 diz: a morte não mais tem domínio sobre ele. Agora olha o que os pastores pregam. 1 Coríntios, versículo 11 ao 26, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, está anunciando a morte de Cristo, dizendo: Jesus vai morrer. Queridos, eles tinham que anunciar a morte de Cristo porque Cristo ainda estava vivo com eles. Os apóstolos tinham que anunciar até que Cristo vinha, até que Cristo então viesse. E veio. Ele morreu e ressuscitou. Voltou. Ele ressuscitou, ele veio. Aparece para Maria, apareceu para os discípulos, apareceu para todos que estavam ali naquela região. E agora precisamos definitivamente continuar anunciando que Jesus morreu? Jesus morreu. Jesus vai morrer. Precisamos ficar anunciando que Jesus vai morrer? Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Queridos, ou você crê que Jesus veio e ressuscitou entre os mortos e nos regenerou com o seu sangue, pergunte pro seu pastor isso aqui, ó, para finalizar e concluir o vídeo. Pergunte pro seu pastor: pastor, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e comerdes esse cálice, está anunciando a morte de Cristo. Pastor, mas quando a gente vai anunciar a morte de alguém, é porque ele ainda não morreu. Porque você ainda vai anunciar. Olha, eu vou fazer um anúncio aqui, tá? Eu vou anunciar que a igreja vai abrir às 7 horas da noite. Então eu fiz um anúncio numa rádio e todos vão pro culto. Então eu vou anunciar que alguém vai morrer. Olha, fulano vai morrer, viu? Eu estou anunciando que ele vai morrer. Eu estou avisando que ele vai morrer. Então aí você pergunta pro seu pastor: como que pode nós estar anunciando, avisando que Jesus vai morrer, sendo que ele já ressuscitou? Coloca seu pastor na parede. Saia da Matrix. Saia da Matrix. Deus tem o melhor para você. Busca o Criador, esquece pastores, esquece doutrina de homem, esquece a Matrix. Saia da Matrix. Foi Bíblia que eu preguei para você ou foi conversa? Foi o meu achismo? Eu falei, eu acho aqui não. Eu li o que eles não leem. Eles não falam para você não? Mas eu prego, eu falo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade. Um abraço para você. Tchau, tchau.